Com o boom da internet 2 e 3.0, muitas pessoas tiveram a oportunidade de criar canais de difusão de ideias, principalmente pelo YouTube e por meio de blogs, para criar conteúdo sem a necessidade de investimento de dinheiro. Desde meados de 2010, vemos vários vloggers e bloggers, nome dado às pessoas que disseminam suas ideias online e se tornam formadores de opinião. E aí vão fazer o quê? Vão fazer passeatas. Aí vão pras ruas com os pés de fora. Chega de estupro, eu sou vadia, chega de estupro. Eu queria saber se algum crime, em algum momento da humanidade, deixou de acontecer por causa de uma merda dessas. O cara, agora você tá fudido, agora você vai ver o que vai acontecer com você. Lembrei daquela frase do Facebook. Desculpe, eu não vou mais te estuprar, não. Conhecidas por quebrarem o teto de vidro em todas as áreas que ousam entrar, as mulheres também não são exceção na criação de conteúdo na internet. Algumas trabalham com games, no mercado publicitário, outras mantêm blogs para falar da relação entre mulher e mídia. Não há necessidade de compensar o fato de você estar fora de um padrão com outras qualidades. Há espaço para todo mundo na vasta internet. Mas será que há, de fato, um local saudável para a difusão de ideias plurais? Nossa sociedade é de fato moderna ou revisita preconceitos datados da Idade Média? No evento Nerd Sem Carteirinha, que rolou na FENAC no dia 5 de novembro, diversas mulheres influentes na cultura pop e geek conversaram sobre as personagens femininas e as criadoras que estão batalhando dentro da cultura pop para um ambiente mais saudável para as mulheres. Também foram discutidas mudanças que as mulheres conquistaram nesse meio e o que ainda é necessário conquistar. Cara, tem mulher na capa e elas... Aí já rolava uma certa consciência, embora eu tivesse 12, 13 anos, mas já rolava uma certa consciência de, olha, não é o Superman que tá ali, olha, não é o Wolverine que tá ali, são duas minas que estão na capa. Acho que eu quero brincar disso. Germana Viana é a ilustradora por trás de quadrinhos como Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço e As Empoderadas, do selo Pagu Comics, selo feito apenas por mulheres. A seguir, comentaremos sobre a questão da censura, machismo e exposição do corpo da mulher no meio artístico, e a necessidade de haver conteúdo feito por mulheres. A polêmica do Frank Show e do Milo Manara já se arrasta há algum tempo, porque tem se usado termos errados nessa situação. E o Frank Show não é inocente, ele usa isso sabendo o que ele está comunicando. Primeiro, crítica não é censura. Né? Um grupo de pessoas criticar um material não é censura. Cada um vai criticar de acordo com o que... Né? Agora, quando você é impedido de levar o seu material por um governo, uma instituição, aí é censura. Então, crítica não é censura e assédio, agressividade, ataque em rede social não é crítica, é crime. Então, não, existe uma maldade aí, existe uma ignorância ou uma maldade, ou as duas coisas, e não se perceber que você tem uma responsabilidade enquanto artista. Você ser responsável com a sua arte, seja escrevendo, desenhando, fotografando, filmando, não vai impedir a sua criatividade. O que a gente está brigando é, por favor, pare de passar a mensagem que é legal, que é tudo bem ter estupro. Porque a gente que é mulher, a gente sofre isso. Vai ter gente que vai continuar achando que a gente não tem poder sobre o nosso próprio corpo. Vai ter gente que vai continuar achando que tudo bem chegar no metrô e encostar em mim. Tudo bem se encostar em mim, vai tomar porrada, porque eu sou grossa. Mas eu tenho uma amiga que passou um ano inteiro sem conseguir tomar banho, porque ela não conseguia se despir, porque um cara ejaculou nela no metrô. Você percebe o quão sério é alguém falar tudo bem ocorrer estupro? O quão sério é alguém tirar a autoridade do seu corpo para que um cara possa usar? É isso que a gente está pedindo. É um pessoal muito delicioso de trabalhar. Eles são super fofinhos, super bacanas. No mundo ideal, não seria necessário, porque a gente teria o mesmo espaço que os caras. Tá? Agora, aqui no Brasil, a gente está começando a ter o mesmo espaço e a gente está fazendo mais barulho que eles, então a gente está começando até a alcançar um pouco mais de espaço. Eu digo isso porque em 2015 a Trina Robbins veio para cá, para o Brasil, e ela é uma mulher que é assim, um nome super poderoso no feminismo, na pesquisa e nos quadrinhos norte-americanos. Né? Quando ela estava aqui no Brasil, a gente participou de um encontro no Centro Cultural São Paulo. Foi formidável, foi lindo. Não tinha ninguém da imprensa especializada em quadrinhos lá. Cadê? Se fosse o Robert Crumb, que tem a mesma importância que ela, teria filas que não iam caber no local.
É nesse sentido que a gente fala, olha, vocês não estão dando o mesmo destaque para a mulher. Então, no mundo ideal, o Pago Comics não precisaria existir, porque a qualidade de trabalho é a mesma, né? A gente está produzindo tanto quanto os caras, só que ainda não é o mundo ideal. No mundo ideal, seria uma união de pessoas que são amigas e se juntaram para fazer um selo. Ainda não é o mundo ideal, então a gente precisou fazer isso para fazer um barulhinho em cima e falar, olha, é só mulher, vem ver, gente. Por isso que a gente precisou fazer. Pessoas como Germana Viana mudam a vida de adolescentes e jovens mulheres que encontram problemas de aceitação com o corpo, por utilizarem seus quadrinhos mulheres completamente dissociadas do padrão da sociedade. Pra mim foi muito foda, porque eu comecei a fazer quadrinhos porque eu amo quadrinhos desde sempre, desde que eu tenho, desde que eu, antes de saber ler, né? E aí eu faço quadrinhos porque eu gosto de quadrinhos, porque eu adoro quadrinhos, e aí eu descobri que meu quadrinho de humor, meu quadrinho de humor, tocou alguém só porque eu ousei em 2000, sei lá, na época que eu fiz foi 2013, eu ousei não usar o padrão. Saca? E isso é muito forte, porque ao mesmo tempo é lindo eu ter esse feedback, sabe? Foi uma coisa linda porque eu tomei consciência do quanto a gente pode tocar a vida de alguém. De uma menina chegou pra mim por causa das empoderadas, no mesmo dia quase que os caras estavam me zoando por causa de uma das super-heroínas que é gorda, e os caras vieram me zoar. Mas eu irritei quem eu devia porque eu coloquei uma personagem gorda, saca? Ao mesmo tempo que é muito legal, porque eu irritei esses idiotas, porque, desculpa, são idiotas, eu não tenho como ser mais fofa aqui e usar outro nome com eles, né? Ao mesmo tempo, estava chegando no meu bate-papo do Facebook uma menina me falando, que do caralho, você botou uma mina gorda, negra, que tem o cabelo tingido de loiro que nem eu. Cara, então quer dizer, isso vale, entendeu? Qualquer coisa, né? Então é importante, e eu falo pra caramba, mas quebrar o padrão é importante por conta disso. Ainda é importante, eu espero chegar uma hora, provavelmente eu não vou estar viva, se for tão lento como está sendo, mas vai chegar uma hora que não vai precisar quebrar o padrão, porque não vai, todo mundo percebeu que não existe padrão. Fernanda Café é jornalista e redatora. Escreve frequentemente para o portal Pac-Mãe, um blog que tem o diferencial de falar da cultura geek a partir do ponto de vista de mulheres e mães engajadas em criar filhos livres de preconceitos e estereótipos. Participa de mesas de RPG e jogos online. Conversaremos sobre a intolerância dos jogos online e a criação de uma criança já inserida em um ambiente tecnológico. Eu acho que os gamers, eles têm uma dupla personalidade. Ao mesmo tempo que eles querem ser levados a sério, eles querem que os esportes sejam considerados uma coisa tão grande quanto futebol ou algo do gênero, eles não se comportam de forma a serem levados a sério. As mulheres jogadoras, elas ainda também encontram bastante resistência por ser um meio muito machista, elas não conseguem se unir. Muitas das mulheres que têm bastante visibilidade nesse meio gamer, elas tendem a reproduzir o discurso que os homens falam. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma menina, de uma youtuber ou streamer, eu não lembro direito, falando, mulheres, se vocês querem acabar com o machismo, é só parar de jogar no modo easy. E assim como todas as outras frentes, talvez daqui a alguns anos a gente consiga ver alguma mudança nisso, mas por enquanto é só continuar falando a respeito e não deixar, não engolir, não aguentar calado. Então, é muito engraçado porque eu sempre tentei não criar esse estereótipo de menino. Meu filho sempre teve acesso a todos os tipos de brinquedos, ele sempre teve roupas de todas as cores, panelinha, boneca, sempre dei tudo isso pra ele. E ainda assim, ele agora com 7 anos, ele cresceu pra ser um menino de livro-texto, sabe? Aquele menino que parece que foi criado na família mais machista do mundo, que só pode brincar de carrinho, só pode assistir desenho de menino e não brinca com menina porque menina é chata e etc. E eu fico... onde esse menino cresceu, sabe? Assim, quem que é a mãe desse menino que não sou eu? É muito preocupante porque a gente vê que a gente não é a única influência, né? Eles são criados pela família, assim, apesar de eu ser uma forte defensora daquele ditado africano que é preciso uma vila para criar uma criança, isso é muito importante para desonerar a mulher do papel de mãe e de única responsável pela educação e pela criação das crianças,
mas ao mesmo tempo é preocupante porque a nossa vila está totalmente corrompida. Está cercado de opiniões e construções de estereótipos que são extremamente prejudiciais para as crianças. Até os próprios desenhos, assim, produtos de cultura pop que são voltados para o público masculino, eles todos enfatizam bastante a questão da competição, da agressividade, empoderar meninas a partir de figuras voltadas para o público masculino. Então, quando você quer empoderar uma menina a partir de um super-herói, eu fico muito preocupada com isso, porque os valores que são passados nos desenhos voltados para meninas, eles são muito mais beneficiais para todas as crianças. São valores de amizade, valores de empatia, de companheirismo. Então, em vez da gente querer que as meninas assistam os desenhos de meninos e sejam mais fortes, por que não a gente desejar que os meninos assistam os desenhos de meninas e desconstruam essa ideia de masculinidade, que a gente descobre que quanto mais velhos eles ficam, mais frágil essa masculinidade se torna, apesar de ser toda calcada nessa questão de força e de agressividade. E isso é só para esconder que eles não têm direito a acessar os próprios sentimentos. Se a violência e a ameaça verbal são diárias para as mulheres que expõem suas ideias e trabalham com comunicação na internet, devemos fazer o recorte também para as mulheres negras que trabalham com comunicação. Essas mulheres, diariamente, devem quebrar barreiras não só de gênero, como também de raça. Bom, meu nome é Dalila, sou graduada em Filosofia, bacharel em Filosofia, representante da Rede Ecumênica da Juventude, REJU, e as minhas pautas dentro da militância é sobre racismo e educação. Falando da presença da mulher negra na mídia, ainda a gente tem umas amarras, né, de 328 anos de escravidão. Essas amarras, sobretudo, dentro da área de recursos humanos, né, onde a construção ainda, ela ainda tem algumas amarras eurocêntricas, porque é o nosso eixo ainda de educação, e não aceita o corpo da mulher da forma que ele é, né, a sua identidade, sobretudo. Quando a gente chega no século XXI, ano de 2016, a gente percebe ainda que isso está muito forte, né? O racismo ainda ele existe, ele é uma das pautas que não conseguimos ainda retirar, quando a gente percebe que 54% se houve o aumento da violência contra a mulher negra, né? E houve-se uma diminuição de 10% do corpo da mulher branca. Então, a gente começa a perceber que a sociedade ainda nos vê como serviçal, né? Aquela que é para servir. Dentro da área de recursos humanos, que é o que eu quero deixar isso bem enfatizado e pontuar isso, é que justamente todo esse recrutamento ainda há uma segregação, né? Há uma construção, sim, de educação, que ela é racista, e por onde a mulher, para ela chegar em determinado local, e mesmo que ela chegue até lá, né? E como a gente pôde ver com a Maju, né? Ainda a sociedade não está preparada, e que isso é uma coisa que deveria já ter sido sanado, mas ainda não, né? Quando a gente percebe que a Maria Júlia Coutinho sofre todo aquele racismo e com todo o potencial, né, de uma comunicóloga que ela tem, a gente percebe que ainda há alguma coisa errada. Mas que coisa errada é essa? Eu não tenho dúvida que é a educação. A nossa educação, ela é eurocêntrica, branca e patriarcado. Para a gente desamarrar e se libertar disso, ainda teremos que ter muita luta. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Carolina Maria de Jesus.
As mulheres cada vez mais encontram correntes de apoio em si mesmas e na internet, em grupos de Facebook, blogs, rodas de conversa. É importante que a mulher mantenha contato com outras mulheres, em um mundo onde fomos ensinadas e doutrinadas pela educação dos homens, pelos modos e maneiras dos homens, ao mesmo tempo que odiamos a nós mesmas e as nossas semelhantes. A resistência da mulher está no apoio que nós todas temos dado para que nossas vozes sejam ouvidas, na comunicação, na internet e no mundo. Nós somos as esposas dos artistas, as revisoras dos escritores, as cuidadoras que zelam pelas urgências de todos, coadjuvantes na história do mundo que somente eles podem contar. Para nós, romper com regras do gênero é falar em um mundo que nos quer caladas, é cantar onde nossa voz não é ouvida, é escrever mesmo que nossas palavras não interessem a ninguém, é pintar com as cores da resistência, é sobreviver a cada dia a uma domesticação implacável da nossa subjetividade e de nossos potenciais criativos. É preciso honrar todas as criadoras que resistiram e inauguraram novos caminhos para as próximas mulheres, e nos juntar a elas em sua coragem. Para forjar nosso silêncio, eles nos chamaram criatura, mas nós sabemos, do fundo de nossos ventres, nós sabemos da força que temos para ser tudo o que podemos ser.